Eu enterrei o corpo do meu melhor amigo no quintal da nossa casa de família em Sintra, sob a sombra dos ciprestes que sussurravam segredos ao vento atlântico, e jurei que o mundo pagaria pelo riso que ecoou no dia do meu casamento fracassado. A noiva, aquela serpente de sorriso falso chamada Ana, havia-me trocado por um homem que prometia fortunas em Lisboa, deixando-me sozinho no altar como um tolo exposto ao escárnio de 200 convidados. Mas quando o tio do noivo, o velho Domingos com olhos de falcão e mãos marcadas por décadas de vinho do Porto, se ergueu da mesa principal e proferiu palavras que cortaram o ar como uma lâmina, eu soube, a vingança não seria um ato impulsivo, mas uma sinfonia lenta de dor, tecida com as próprias mentiras deles. Eu me lembro do cheiro de jasmim misturado ao sal do mar, carregado pela brisa que subia das falésias de Cascais, onde o casamento deveria ter sido o ápice da minha vida. Era um sábado de verão, o tipo de dia em que o sol português beija a terra com uma ferocidade que faz as oliveiras dançarem. A quinta alugada para a ocasião era um paraíso de vinhedos ondulantes, com mesas cobertas de toalhas brancas e arranjos de flores silvestres colhidas nas encostas do Douro, um toque romântico que Ana insistira, dizendo que evocava as raízes humildes dela, de uma família de camponeses no Alentejo. Eu, Miguel, um advogado de 35 anos que passara a juventude nos tribunais de Lisboa defendendo os esquecidos, acreditara em cada palavra. Acreditara nela. Cheguei à igreja de pedra antiga em Cascais com o coração batendo como um tambor de fado. O terno azul marinho, cortado sob medida em alfama, ajustava-se perfeitamente aos ombros largos que os anos de remadas no Tejo haviam esculpido. Meu pai, um pescador reformado de Setúbal, me dera um tapa nas costas e dissera: filho, o amor é como o mar, imprevisível, mas vale a tempestade. Ele não veio, a artrite o prendia à cama, mas enviara uma garrafa de moscatel de sua adega particular. Eu a carregava no bolso interno, imaginando o brinde que faríamos ao anoitecer. A igreja estava lotada. Familiares de Ana, com seus sotaques arrastados do sul, ocupavam os bancos da frente, murmurando bênçãos em voz baixa. Meus amigos de Lisboa, um punhado de colegas de tribunal com gravatas frouxas e olhares céticos, espalhavam-se pelos fundos. João, meu melhor amigo desde os tempos da universidade em Coimbra, sentara-se ao meu lado no banco da noiva, ausente. Ele chegara cedo, com uma garrafa de gin contrabandeada, e jurara: se ela te deixar na mão, eu mesmo a arrasto de volta pelo cabelo. Rimos, mas agora, com o relógio marcando o horário da cerimônia, o silêncio pesava como chumbo. O padre, um homem idoso com barba branca que lembrava os monges de Alcobaça, começou a tossir discretamente, olhando para a porta. Os convidados remexiam-se, relógios tilintando como sinos de alerta. Eu sorria, forçando os músculos do rosto a manterem a compostura, mas o suor escorria pela nuca, colando a camisa à pele. Talvez o trânsito, sussurrei para João, que apertava meu joelho com força. O vestido dela quebrou um zíper. Então, a porta rangeu, mas não era Ana. Era o pai dela, o Sr. Manuel, um viticultor de pele curtida pelo sol, com olhos avermelhados de quem chorara. Ele caminhou devagar pelo corredor, o rosto uma máscara de constrangimento, e parou a meio caminho. Miguel, disse ele, voz rouca como cascalho sob rodas, ela não virá. Desculpa, rapaz. Ela fugiu com o Rafael. Esta manhã. O silêncio explodiu em sussurros, depois em risos abafados. Alguém na fileira de trás, um primo de Ana, eu acho, soltou uma gargalhada que ecoou pelas abóbadas. O advogado solteirão, gritou o outro, e o coro se seguiu, risos como facas, cortando o ar sagrado. Eu fiquei ali, imóvel, sentindo o mundo encolher para o tamanho de um punho cerrado. João se levantou, furioso, pronto para confrontar, mas eu o segurei pelo braço. Deixa, murmurei. Eles não valem o teu sangue nas mãos. Saí da igreja sem uma palavra, o sol cegando-me como uma acusação. Os convidados se derramavam para fora, fingindo condolências enquanto os flashes dos celulares capturavam minha humilhação. No carro alugado, um Mercedes branco que eu pagara adiantado para impressioná-la, sentei-me ao volante e dirigi sem destino, as estradas sinuosas de Cascais levando-me para o interior, rumo a Sintra. Lá, na casa de família, um solar decadente herdado do avô, enterrei não só a garrafa de moscatel, mas um pedaço de mim que nunca mais voltaria. João me encontrou horas depois, batendo à porta com punhos cerrados. Ele entrara no banquete, sim, o banquete prosseguira, como se meu coração partido fosse mero aperitivo. Eles riram de ti, Miguel, disse ele, voz trêmula de raiva. Brindaram a liberdade dela com o teu vinho. Mas houve, o tio do Rafael, o Domingos, aquele velho falido de Vila Nova de Gaia, parou a festa. Levantou-se e disse, alto e bom som, quem ri do caído é quem mais cedo cai. Este homem tem mais honra no dedo mindinho do que todos vós no corpo inteiro. O salão calou-se. Foi o único que te defendeu. Domingos. Eu o conhecia de vista, um viúvo de 70 anos,
com bigode grisalho e mãos que tremiam ligeiramente do vinho que provava diariamente nas caves do Porto. Irmão do pai de Rafael, ele administrava as vinhas familiares com uma teimosia que beirava a loucura. Porque ele, um estranho, se erguera por mim. João não sabia, mas jurou que o velho mandara uma mensagem: encontra-me em Gaia. Há contas a acertar. Naquela noite, sob as estrelas que pontilhavam o céu de Sintra como diamantes negligenciados, eu comecei a traçar o plano. Não seria violência bruta, isso era para os fracos. Seria psicológico, uma dissecação lenta da alma deles, usando as leis que eu conhecia como as veias do meu próprio corpo. Ana queria luxo. Rafael prometia impérios. Eu os despiria de tudo, camada por camada, até que o riso se transformasse em soluços. Dias se passaram em uma névoa de fúria contida. Eu voltei ao escritório em Lisboa, mergulhando em processos como um náufrago se agarra a destroços. João ficava comigo, bebendo uísque barato no chiado até altas horas, recontando os detalhes da traição. Ela planejava há meses, disse ele uma noite, enquanto o fado de Amália ecoava de um bar próximo. Rafael, aquele corretor de ações de Oeiras, com seu Rolex falso e promessas de iates no Algarve. Eles se encontravam no motel de Alcântara. Eu vi mensagens no telefone dela, por acidente. A raiva crescia como era venenosa, enredando meus pensamentos. Mas era Domingos quem acendia a faísca. Marquei o encontro em Gaia, dirigindo pela um sob chuva fina que embaçava o para-brisa. As caves do Porto erguiam-se como catedrais de pedra, o ar impregnado de mosto fermentado. Ele me esperava na porta da sua adega particular, uma construção modesta encravada nas encostas do Douro, com barris empilhados como sentinelas. Entre, Miguel, disse ele, voz grave como o ribeirinho que corria lá embaixo. Seus olhos, castanhos e penetrantes, pareciam ler as rachaduras na minha armadura. Serviu-me um copo de tawny envelhecido, o líquido âmbar dançando à luz de uma lâmpada a óleo. Eu sei o que dói. Perdi a minha Maria para um canalha assim, há 40 anos. Mas o tempo ensina, a vingança melhor é aquela que os faz duvidar de si mesmos. Contei-lhe tudo, as palavras jorrando como vinho transbordado. Ele ouviu em silêncio, acenando devagar. Rafael é meu sobrinho, mas um tolo. A família dele construiu fortunas nas vinhas, mas elas dilapidam em apostas e amantes. Ana. Uma oportunista que cheira dinheiro como um cão farejador. Mas ouça, eu tenho provas. Contas falsificadas, dívidas escondidas. Use isso. Não por ódio, mas por justiça. Ele me entregou um dossiê fino, amarrado com barbante, extratos bancários, e-mails, gravações de conversas sussurradas em hotéis de luxo no Estoril. Era o mapa do tesouro da ruína deles. Em troca, pedi apenas uma coisa: silêncio. Deixe-me ser o fantasma, disse eu. Ele sorriu, um sorriso torto que revelava dentes amarelados pelo tabaco. Seja o vendaval, rapaz. Portugal precisa de homens assim. De volta a Lisboa, o plano se materializou. Comecei devagar, sutil como a névoa do Tejo ao amanhecer. Contratei um detetive particular, um ex-policial de Faro chamado Vasco, para vigiar os movimentos de Ana e Rafael. Eles moravam agora em um apartamento reluzente em Belém, com vista para o mosteiro dos Jerónimos, ironia cruel, dado o sacrilégio da traição deles. Fotos chegavam diariamente, eles brindando em restaurantes de estrelas Michelin, ela com um colar de pérolas que eu reconhecera como presente meu, ele negociando ações em cafés da Baixa. Mas o primeiro golpe foi psicológico. Enviei a Ana uma carta anônima, escrita em caligrafia impecável, sem assinatura. O riso ecoa, mas as sombras crescem. Lembra-te do jasmim em Cascais? Ele murcha sem raízes. Ela respondeu com pânico. João, infiltrado como amigo preocupado, me contou que ela passara noites acordada, revistando gavetas em busca de fantasmas. Rafael foi mais fácil. Como corretor, ele dependia de confiança. Espalhei rumores sutis nos círculos financeiros do Rossio, um e-mail anónimo para um parceiro-chave, insinuando fraudes em suas transações. Nada comprovável, mas o suficiente para semear dúvida. Ele começou a soar em reuniões, olhos dardejando como um rato encurralado. Enquanto isso, eu reconstruía. Inscrevi-me em um ginásio em Alfama, onde o clangor de pesos abafava os ecos do riso. Corria pelas calçadas íngremes, sentindo os músculos queimarem como purificação. João se tornou meu âncora, mas uma noite, após demais gin, ele confessou: eu amava também, Miguel. Por isso doeu tanto. As palavras pairaram, pesadas, mas eu as engoli. A amizade era o último porto seguro, não afundaria por ciúme. Meses passaram, e o outono tingiu Lisboa de ocre e vermelho, como sangue diluído nas folhas. Domingos me visitava ocasionalmente,
trazendo caixas de vinho e histórias de sua juventude, amores perdidos nas praias do Minho, traições nas cortes do Porto. A dor é o melhor professor, dizia ele. Ela te torna afiado como uma navalha. O clímax se aproximava. Descobri, através de Vasco, que Rafael planejava um grande negócio, vender terras vinícolas da família para um investidor chinês, traindo o legado de Domingos. Ana, cúmplice, forjava documentos para inflar o valor. Era a brecha perfeita. Na véspera do Natal, sob as luzes piscantes da Avenida da Liberdade, enviei o dossiê para as autoridades fiscais. Não como vingança cega, mas como um cirurgião removendo um tumor. As manchetes explodiram na manhã seguinte. Escândalo no Porto. Corretor de elite acusado de fraude em negócios familiares. Rafael foi detido no aeroporto, algemado enquanto tentava fugir para a Espanha. Ana, abandonada, chorava em um café de Chiado, o colar de pérolas agora um peso ao pescoço. Eu os observei de longe, de um banco no Jardim da Estrela, sentindo não triunfo, mas uma quietude vazia. O riso deles havia-se transformado em cinzas, mas o meu coração ainda sangrava devagar, como uma ferida que se recusa a fechar. Domingos me ligou naquela tarde. Viu o que o vento levou. Sua voz era um ronronar satisfeito. Agora, viva, Miguel. Para João, para si mesmo. Mas a história não acaba aí. Há mais camadas, mais sombras a desenterrar. Eu despertei na manhã de ano novo com o gosto amargo de vinho azedo na boca, o eco distante de fogos de artifício ainda reverberando nas colinas de Sintra. A casa de família, com suas paredes forradas de azulejos rachados e retratos de antepassados de olhar severo, parecia-me julgar em silêncio. Levantei-me da cama de docel, os lençóis emaranhados como as minhas emoções, e caminhei até a janela. Lá fora, o nevoeiro atlântico abraçava as ruínas do Castelo dos Mouros, um lembrete de que até impérios caem sob o peso do tempo. João havia partido na véspera, de volta a Coimbra para lecionar História na universidade. Cuida-te, irmão, dissera ele, abraçando-me com força que cheirava a tabaco e a Deus. Não deixes que isso te consuma. Mas o que ele não sabia, o que ninguém sabia, era que a consumição já começara. A vingança contra Ana e Rafael fora o primeiro ato, uma catarse superficial. O verdadeiro drama tecia-se nas profundezas da minha alma, onde o amor traído se transmutava em algo mais perigoso, obsessão. Liguei para Vasco, o detetive, enquanto preparava café forte na cozinha de granito. Continuo vigiando, ordenei, voz baixa como um segredo. Quero saber cada sussurro dela. Ele grunhiu em assentimento, o homem era pago para não questionar. As atualizações chegavam como veneno doce. Ana, agora sozinha em um quarto alugado em Alfama, procurava emprego como recepcionista em um hotel de luxo. Seus antigos amigos a evitavam, o escândalo de Rafael tingindo-a de culpa por associação. Ela emagrecera, os cabelos outrora lustrosos agora opacos, pendendo como videiras negligenciadas. Eu a imaginava à noite, deitada na cama estreita, revivendo o dia do casamento. Será que se arrependia? Ou o brilho do luxo ainda a cegava? Escrevi outra carta, desta vez mais pessoal, sem anónimo, o jasmim murchou, Ana, mas as raízes permanecem. Sonha comigo. Enviei-a por correio expresso, sabendo que chegaria como um soco no estômago vazio. Enquanto isso, Rafael apodrecia em uma cela provisória no Tribunal de Lisboa. As acusações de fraude o mantinham algemado, e os jornais do Porto, Público, Jornal de Notícias, o retratavam como o vilão de uma novela barata. Domingos, em uma entrevista anônima, declarara: a família sofre, mas a honra prevalece. Eu sorri ao ler, sabendo que ele jogava o jogo com maestria. Mas a minha própria honra? Ela se esfacelava. No escritório, os colegas sussurravam, o noivo traído virou caçador. Um parceiro sénior, o Dr. Almeida, me chamou à sala. Miguel, talento tens, mas foco falta. Pega uns dias. Aceitei, fingindo gratidão, e parti para o Alentejo, terra natal de Ana, em busca de respostas. As planícies vastas se estendiam como um mar de trigo dourado, interrompido por sobreiros centenários e vilarejos de casas brancas. Parei em Évora, na Praça do Giraldo, onde o sol do meio-dia queimava como acusação. O pai dela, Manuel, administrava ainda a pequena vinícola familiar, Vinhos do Sul, um negócio modesto que mal cobria as contas. Encontrei-o curvado sobre barris no pátio, o rosto sulcado como couro velho. Miguel, exclamou ele, limpando as mãos no avental manchado. Que Deus te abençoe por vir. Seus olhos, idênticos aos de Ana, piscavam com uma mistura de vergonha e alívio. Convidou-me para dentro, servindo um tinto robusto que aquecia como fogo lento. Ela errou, rapaz. Errou feio. Mas o amor. O amor é um vinho que azeda se não cuidado. Conversei com ele horas,
desenterrando fragmentos da infância dela, uma menina teimosa que escalava oliveiras, sonhando com cidades grandes. Sempre quis mais que isto, disse Manuel, gesticulando para os campos áridos. Eu avisei, mas os ouvidos jovens são surdos. Quando perguntei por ela, ele baixou a voz: vive como um fantasma em Lisboa. Pede dinheiro, mas eu nego. Que aprenda. Partia ao entardecer, o céu pintado de laranja e púrpura, mas as palavras dele ecoavam. Aprender? Ana aprenderia, sim, à minha maneira. De volta à capital, intensifiquei o cerco. Usei contatos no tribunal para atrasar o julgamento de Rafael, prolongando sua agonia. Ele escreveu-me uma carta da prisão, rabiscada em papel barato: por favor, Miguel. Foi um erro. Eu te devo tudo. Rasguei-a, mas guardei os pedaços, como relíquias de uma guerra. João ligou uma noite, voz embriagada pelo vinho de mesa. Estou em Coimbra, mas ouvi, ela te procura. Apareceu no teu prédio, chorando. Meu pulso acelerou. Deixei-a entrar. Não. Em vez disso, observei da janela do apartamento vizinho, alugado sob falso nome. Ela batia à porta, soluço-se-quando no corredor vazio. Miguel. Eu sei que estás aí. Desculpa. Volta. Não voltei. Em vez disso, gravei o choro dela, um arquivo de áudio que reproduzia em loop durante as insonias. Era a minha sinfonia particular de dor. A primavera chegou com chuvas torrenciais, transformando o Tejo em um monstro cinzento. Domingos me convidou para as festas de São João no Porto, uma trégua na loucura. As ruas de Ribeira fervilhavam de martelos de plástico e sardinhas grelhadas, o ar denso de alho e alegria popular. Caminhamos pelas margens do Douro, ele com o martelo na mão, eu com uma garrafa de Porto Jovem. Fala-me de João, disse ele de repente, batendo levemente no meu ombro. É mais que amigo, não é? Engoli em seco. Confessei então, sob o rugido das fogueiras, o ciúme latente, a suspeita de que João sempre amara Ana em silêncio. Domingos riu, uma gargalhada rouca. O coração humano é um barril traiçoeiro, Miguel. Cheio de uísque falso. Mas a lealdade. Essa é o vinho puro. Naquela noite, dancei o rancho folclórico com desconhecidos, os rodopios aliviando o peso no peito. Mas ao amanhecer, a obsessão retornou. Ana engravidara, de Rafael, claro. A notícia veio por Vasco, uma foto dela em uma clínica de Benfica, barriga ainda discreta sob o casaco largo. O filho seria o meu. Não, mas a ideia me corroía como ácido. Planejei o próximo golpe, contestar a paternidade publicamente, sem provas, apenas insinuações em fóruns anónimos de Lisboa. Os rumores se espalharam como fogo em palha seca. Ana, desesperada, ligou para o meu número antigo. É teu, Miguel. Tem de ser. Mentira, mas o desespero na voz dela era música. Rafael, enfraquecido na prisão, tentou suicídio, uma tentativa fútil com lençóis rasgados. Sobreviveu, mas saiu quebrado, olhos vazios como poços secos. Liberado sob fiança, escondeu-se na casa da mãe em Matosinhos, longe dos vinhedos traídos. Eu me encontrava no espelho e via um estranho, olheiras profundas, barba por fazer, um sorriso torto que não chegava aos olhos. A vingança me salvava e me destruía, um equilíbrio precário como as falésias de Cabo da Roca. Então, veio o confronto inevitável. Ana me esperava no café da esquina do meu escritório, mesa encostada à janela embaçada pela chuva. Vestia um casaco cinzento, cabelos molhados colados ao rosto pálido. Senta-te, disse ela, voz um fio trêmulo. Sentei, pedindo um galão forte. Porquê? Perguntei, sem preâmbulos. Ela chorou, lágrimas misturando-se ao leite espumoso. Eu tinha medo. Tu eras seguro, mas Rafael. Ele prometia o mundo. Ri, um riso seco como o Alentejo no verão. E o mundo te cuspiu de volta. Falei-lhe então da dor, das noites em que o riso dos convidados me acordava suado. Ela estendeu a mão, tocando a minha. Ajuda-me, Miguel. Pelo que fomos. Retirei a mão devagar. O que fomos morreu em Cascais. Mas eu ajudo, à minha maneira. Deixei-a ali, pagando a conta, e saí para a rua lavada pela chuva. O plano final se formava, perdoá-la publicamente, mas expor suas mentiras em um livro anónimo, Sombras de Jasmim, a ser lançado no Natal seguinte. Seria o golpe de misericórdia, transformando sua vergonha em legado eterno. João veio a Lisboa no fim de semana, trazendo queijos de Serra da Estrela e histórias de alunos rebeldes. Jantamos no bairro Alto, o fado de Marisa preenchendo os interstícios da conversa. Sentes-te melhor? Perguntou ele, olhos buscando os meus.
Melhor. Não. Mas vivo. Abracei-o, sentindo o calor da amizade como bálsamo. Naquela noite, sonhei com o casamento, não o meu, mas onde eu era o noivo de João, sob os ciprestes de Sintra. Acordei confuso, o coração emaranhado de fios. A vingança prosseguia, mas agora eu questionava, quem era o monstro? Ana, Rafael, ou eu, o arquiteto das ruínas? O verão de 2026 chegou como uma febre, o ar de Lisboa denso e pegajoso, carregado de cheiro a mar e asfalto quente. Eu me mudara para um apartamento modesto no Príncipe Real, trocando o luxo do Chiado por paredes brancas e vistas para o Jardim Botânico, um refúgio onde as flores exóticas sussurravam promessas de renascimento. Mas renascer? Isso era ilusão. A ferida de Cascais supurava ainda, infectada por memórias que se recusavam a cicatrizar. O livro, Sombras de Jasmim, foi escrito em noites febris, páginas rabiscadas à luz de uma lâmpada de mesa que zumbia como um inseto irritante. Não era ficção, era confissão disfarçada, com nomes alterados mas essências intactas. Ana como a flor murcha, Rafael como o mercador de ilusões, eu como o guardião traído. Enviara o manuscrito a uma editora pequena em Coimbra, Livros do Mondego, que mordeu a isca com entusiasmo. É cru, autêntico, dissera a editora, uma mulher de óculos grossos chamada Inês. Portugal precisa disto, histórias que cortam como faca de cozinha. Enquanto esperava a publicação, mergulhei em casos no tribunal. Defendi um imigrante cabo-verdiano acusado de roubo, um homem com mãos calejadas de pescador que me lembrava o meu pai. Justiça é lenta, mas implacável, disse-lhe eu, e quando as palavras de Domingos. Ele sorriu, dentes brancos contrastando com a pele escura. Como o oceano, senhor. Notícias de Ana chegavam esporádicas, como gotas de uma torneira mal fechada. Ela dera à luz um menino, batizado de Tomás, em uma maternidade pública de Benfica. Sem Rafael, ele fugira para a Espanha após a fiança, deixando dívidas como migalhas. Vasco relatava, ela trabalhava turnos duplos em um café de Alfama, o bebé chorando em um berço improvisado. Olhos vazios, senhor, dissera ele. Como os seus, se me permite. Eu a via de longe, uma vez, empurrando o carrinho pela Rua Augusta. O sol batia impiedoso, e ela parava para ajustar o cobertor do filho, rosto contraído em exaustão. Senti uma pontada, pena. Arrependimento. Não. Era o prazer sombrio do equilíbrio restaurado. Domingos me escreveu uma carta de Gaia, papel amarelado cheirando a barris de carvalho. As vinhas florescem este ano. Vem provar o novo colheito. E traz João, o mundo precisa de alegrias simples. Sorri ao ler. O velho via mais do que eu admitia. Liguei para João, convidando-o para uma escapada ao Douro. Ele hesitou, voz tensa pelo telefone. Estou bem, Miguel. Mas... Sim, vou. A viagem foi um bálsamo. Dirigimos pela A4, janelas abertas para o vento que carregava o aroma de terra úmida e rio. Paramos em Amarante para almoçar truta grelhada, rindo de anedotas antigas de Coimbra, noites de serões intermináveis, garrafas de vinho verde vazias aos pés das camas. João mudara pouco, cabelos castanhos ondulados, olhos verdes que piscavam com humor irónico. Mas havia uma tensão nova, um silêncio que pairava quando o assunto virava para Ana. Chegamos à casa de Domingos ao pôr do sol, o Douro um tapete de ouro líquido. O velho nos recebeu com abraços de urso, bigode roçando minhas bochechas. Meus rapazes, exclamou, servindo copos de verde fresco. Jantamos na varanda, mesa farta de queijos locais, enchidos de fumados e pão de milho crocante. Histórias fluíram como o rio, Domingos contando de sua juventude como marinheiro nas rotas para a África, João de rebeliões estudantis, eu omitindo as trevas do meu plano. Naquela noite, após o vinho nos soltar as línguas, Domingos se retirou cedo, piscando. Durmam bem. O Douro cura o que Lisboa quebra. João e eu ficamos na sala, fogo crepitando na lareira de pedra. Fala-me verdade, disse ele, voz baixa. Ainda a amas? A pergunta pairou como fumaça. Olhei para as chamas, vendo nelas o riso do casamento. Amo o que foi roubado. Mas tu? Sempre a quis, não foi? Ele corou, desviando o olhar para o teto de vigas expostas. Sim. Mas nunca traí. Ela era tua. O silêncio que se seguiu foi elétrico, carregado de possibilidades não ditas. Levantei-me, tocando seu ombro. Obrigado por ficares. Ele cobriu minha mão com a dele, um gesto que durou segundos demais. Na cama daquela casa antiga, sonhei não com vingança, mas com toques gentis, risos compartilhados. Acordei com o coração acelerado, questionando as fronteiras da dor.
De volta a Lisboa, o livro foi aprovado para impressão. Inês ligou efusiva: vai ser um sucesso. Assinatura em setembro, na Feira do Livro. Mas o destino interveio. Ana descobrira o manuscrito, como, não sei, talvez um vazamento na editora. Apareceu no meu apartamento uma tarde chuvosa, batendo com punhos fracos na porta. Abri, e lá estava ela, magra como um junco, olhos inchados, o bebê no colo dormindo inquieto. É sobre mim, acusou ela, voz um sussurro rouco. Vais destruir-nos. Entrei fechando a porta contra o mundo. Sentamo-nos na cozinha minimalista, chá de camomila fumegando entre nós. Tomás mexeu-se, abrindo olhos azuis que poderiam ser de qualquer um. Não é destruição, respondi calmamente. É verdade. A tua verdade. Ela chorou então, um dilúvio que encharcou a blusa fina. Eu errei, Miguel. Rafael me abandonou. O bebê. É dele, mas eu pensei em ti. Sempre penso. As palavras me atingiram como ondas no cais das colunas. Abracei-a, sentindo os ossos proeminentes sob a pele, o cheiro de leite e desespero. Vai para casa, Ana. O livro sai. Lida com isso. Ela partiu ao anoitecer, deixando um brinquedo de peluche na mesa, um coelho cerrado, símbolo de inocência perdida. Naquela semana, Rafael foi extraditado da Espanha. As manchetes gritavam: fugitivo do Porto capturado em Madrid. Domingos me enviou um telegrama: justiça flui como o Douro. Bravo. Mas a minha justiça? Ela se torcia. Comecei a frequentar um terapeuta em Belém, um homem discreto chamado Dr. Santos, com sotaque transmontano. A vingança é um espelho, disse ele na primeira sessão, reclinada em uma poltrona de couro. Reflete o que odias em ti. Discutimos João, Ana, o vazio que preenchia com planos. Ama de novo, aconselhou. Ou parece. O conselho ecoou quando João anunciou uma visita. Ele chegara de trem, mala na mão, sorriso tímido. Quero ajudar com o lançamento do livro. Passeamos pelo Tejo ao pôr do sol, barcos de pesca dançando na água dourada. Eu te amo, Miguel, disse ele de repente, parando sob uma lâmpada de ferro forjado. Não como amigo. Como mais. O mundo parou. Beijei-o ali, sal do mar nos lábios, o rio testemunha silenciosa. Foi redenção, ou ilusão? Não importava. Naquela noite, na cama do meu apartamento, exploramos o que anos de silêncio haviam escondido. Corpos entrelaçados, sussurros em português antigo, amor, perdão, futuro. Mas Ana ligou na manhã seguinte. O bebê está doente. Ajuda-me. O idílio quebrou. Corri para o hospital em Benfica, encontrando-a na sala de espera, rosto pálido como cera. Tomás tinha febre alta, pulmões inflamados. Paguei as contas, segurei sua mão enquanto os médicos trabalhavam. Porquê? Perguntou ela, exausta. Porque o ódio cansa. O bebê recuperou, e eu parti, deixando-as com um envelope de dinheiro, não piedade, mas fechamento. O lançamento do livro foi um furacão. Na Feira do Livro do Porto, sob toldos listrados, filas serpenteavam. Assinaturas, flashes, perguntas cortantes. Ana não apareceu, mas Rafael sim, magro, olhos fundos, aproximando-se com um pedido de paz. Perdoa-me. Apertei sua mão, sentindo os ossos frágeis. Vai. Reconstrói. Domingos ergueu um brinde no final, às sombras que nos fazem luz. João ao meu lado, mão na minha, ancorando-me. Mas no íntimo, sabia, a trama não acabara. Há sempre mais uma camada na psique humana, mais um riso a silenciar. O outono de 2026 trouxe ventos frios do norte, varrendo as folhas das árvores no jardim do Éden como confetes de um carnaval esquecido. Lisboa, com suas 7 colinas, parecia inclinar-se sob o peso das chuvas intermitentes, e eu, Miguel, sentia-me igualmente curvado, não pela dor antiga, mas pelo peso da nova realidade que construíra com mãos trêmulas. O livro, Sombras de Jasmim, escalara as listas de best-sellers, um fenómeno que os jornais atribuíam à crueza portuguesa, mas que eu sabia ser o eco da minha fúria contida. Entrevistas em rádios do Porto, debates na RTP sobre traição e redenção. Eu sorria para as câmaras, mas por dentro, o vazio persistia, um buraco negro sugando a luz. João se mudara para Lisboa permanentemente, aceitando um cargo como curador em um museu de arte antiga no Lumiar. Nossos dias se entrelaçavam em rotinas suaves, cafés na pastelaria Versalhes, passeios pelo aqueduto das águas livres ao entardecer, noites de fado em casas escondidas do bairro alto onde as vozes roucas de fadistas nos envolviam como amantes. Isto é real? Perguntava ele às vezes, traçando linhas no meu peito com o dedo, enquanto a chuva tamborilava nas janelas.
É o que fazemos dele, respondia eu, beijando sua testa salgada. Mas Ana era a sombra que se recusava a dissipar. Após o hospital, ela se instalara em um apartamento subsidiado em Marvila, um bairro de armazéns convertidos e grafites vibrantes, onde o Tejo lambia as margens industriais. Tomás crescia rápido, um menino de cachos escuros e riso borbulhante que me lembrava fotos antigas de mim mesmo. Ela trabalhava agora como editora freelance, ironicamente revisando manuscritos de autoajuda, o universo com seu humor cruel. Ligava ocasionalmente, não por romance, mas por conselhos práticos, como lido com o pai ausente, ou o bebê precisa de um pai. Eu respondia com paciência forçada, mas cada chamada era uma farpa na carne cicatrizada. Domingos, o arquiteto invisível da minha transformação, adoeceu naquele outono. Uma pneumonia braba, contraída nas caves úmidas de Gaia. Viajei para o norte de trem, o minho desfilando em tons de verde e cinza pela janela. Encontrei-o na cama de um hospital em Vila Nova de Gaia, tubos serpenteando como vinhas selvagens, mas o bigode ainda eriçado em desafio. Miguel, meu rapaz, crocitou ele, apertando minha mão com fraqueza surpreendente. O vinho novo está pronto. Prova por mim. Conversei com ele horas, o bip dos monitores pontuando as pausas. Falamos de Rafael, que se redimia em um emprego humilde em uma adega de Viseu, varrendo pisos e aprendendo humildade. O rapaz aprendeu, disse Domingos. Como tu. E Diana, ela te ama ainda, à sua maneira torcida. Perdoa, ou carrega o fardo para sempre. Perdoar. A palavra queimava como aguardente na garganta. Parti com uma promessa, voltar em breve. Mas no trem de regresso, sob chuva que chicoteava as colinas, decidi confrontar o passado de vez. Marquei um jantar com Ana em um tasco de Alcântara, lugar neutro onde o cheiro de bacalhau assado e o tilintar de talheres abafavam confissões. Ela chegou atrasada, Tomás no colo, vestindo um casaco de lã remendado que outrora fora meu. O trânsito, desculpou-se, sentando-se com um suspiro. O restaurante era acolhedor, paredes forradas de redes de pesca e fotos desbotadas de pescadores. Pedimos vinho branco gelado e petiscos, ameijoas bilhão-pato, crocantes de bacalhau. Talvez devêssemos formalizar, disse eu, após o vinho soltar as línguas. Custódia partilhada para Tomás. Não por amor, mas pelo miúdo. Seus olhos se arregalaram, lágrimas perolando nos cílios. Sério? Depois de tudo? Assenti, sentindo o peso aliviado. Tudo acabou, Ana. Mas a vida continua. Ela contou então, voz baixa sobre o zumbido dos clientes, os meses de solidão, o arrependimento que a consumia como fogo lento. Eu ri no dia do casamento. Não. Chorei no carro, a caminho de Rafael. Mas o medo. Ele paralisa. Abracei-a quando as lágrimas vieram, o corpo dela frágil contra o meu, Tomás dormindo entre nós. Não era paixão, era compaixão, o primeiro passo para a cura. João recebeu a notícia com uma mistura de alívio e ciúme velado. Estás bem? Perguntou, enquanto preparávamos o jantar no nosso apartamento, ele cozinhando arroz de marisco, eu cortando cebolas que ardiam os olhos. Sim. Livre. Fizemos amor aquela noite com urgência nova, corpos suados entrelaçando-se como raízes antigas, o luar filtrando pelas cortinas de linho. Domingos melhorou o suficiente para sair do hospital, e organizei uma visita surpresa. João e eu dirigimos para Gaia em um fim de semana de novembro, o Douro envolto em névoa outonal que tornava as vinhas fantasmas dourados. O velho nos esperava na varanda, embrulhado em um chão de lã, uma garrafa de tawny à mão. Meus filhos, exclamou, olhos brilhando. Brindamos ao sol poente, o líquido aquecendo veias frias. Rafael apareceu inesperadamente, convidado pelo tio. Magro mas ereto, barba por fazer, ele estendeu a mão. Tio Miguel, disse, voz firme. Obrigado pela lição. Apertei-a, sentindo calos de trabalho manual. Conversamos como homens, não inimigos, ele falava de planos para restaurar as vinhas, eu de casos no tribunal. Ana ligou durante o jantar, e pus no viva voz, uma ponte tênue, risos compartilhados sobre Tomás aprendendo a engatinhar. Naquela noite, ao redor da lareira, Domingos contou a história que nunca revelara, sua própria traição, décadas atrás, com a mulher de um amigo em uma feira de São João. Perdi tudo, confessou. Mas ganhei sabedoria. A vingança é veneno que bebemos esperando que o outro morra. As palavras calaram o grupo, o crepitar do fogo o único som. De volta a Lisboa, a vida se assentou em um ritmo novo. João e eu adotamos um cão de rua, um podengo magro batizado de Fado, que corria pelas praias de Carcavelos como se o mundo fosse seu. Ana e eu nos alternávamos com Tomás, fins de semana de parques e gelados na Baixa, onde o miúdo ria alto, alheio às sombras dos adultos.
Mas o psicológico não perdoa fácil. Sonhos vinham, o altar vazio, risos e quando, Ana fugindo em um vestido branco manchado de sangue. Acordava suado, João murmurando consolos. É passado, dizia ele. Mas era. O livro gerara um clube de leitores, mulheres em cafés de Coimbra compartilhando histórias de traição, homens em bares do Porto brindando à resiliência. Eu palestrava em escolas, falando de perdão como arma mais afiada que o ódio. Um dia de dezembro, nevão raro em Lisboa, recebi uma carta de Rafael. Não de raiva, mas de gratidão, o teu perdão me salvou. Volto para Portugal. Para ficar. Sorri, queimando a carta na lareira, liberação simbólica. Domingos morreu em janeiro, pacificamente em sua cama, com uma garrafa de Porto na mesa de cabeceira. O funeral em Gaia foi uma celebração, fado tocado por músicos locais, vinho fluindo como lágrimas. Eu proferi o elogio, ele ensinou-nos que a vida é um barril, azeda ou doce, depende de quem prova. Na sepultura, sob ciprestes gotejantes, jurei viver o que ele pregara. João segurou minha mão, Ana levou flores com Tomás no colo. Rafael ergueu o copo final, ao tio que mudou tudo. E assim, o ciclo se fechava, ou assim pensava. Mas o coração humano é um labirinto, e labirintos têm saídas inesperadas. A primavera de 2027 desabrochou com uma ferocidade que espelhava o meu renascimento hesitante, flores de jacarandá atingindo as ruas de Lisboa de um púrpura real, como se a cidade conspirasse para curar as cicatrizes invisíveis. Eu e João havíamos comprado uma casa pequena em Oeiras, nos subúrbios costeiros, um chalé branco com jardim morado onde Fado cavava buracos em busca de tesouros imaginários. A rotina era um bálsamo, manhãs de café no terraço, vendo o Atlântico quebrar nas rochas, noites de livros lidos em voz alta, vozes entrelaçadas como dedos. Trabalhava menos no tribunal, dedicando-me a um novo livro, não de vingança, mas de redenção, Raízes do Jasmim, histórias de superação coltadas de leitores do primeiro. Ana colaborava remotamente, enviando capítulos editados com notas marginais, adiciono mais emoção aqui, lembras como dói. Tomás, agora com 2 anos, visitava fins de semana, um furacão de energia que escalava sofás e exigia histórias de tios malvados, ecos inocentes do passado. Rafael se reintegrara à família, gerenciando as vinhas de domingos com uma dedicação feroz. Ligava mensalmente, voz mais grave, contando de safras promissoras e noites estreladas no Douro. O tio estaria orgulhoso, dizia. E eu acreditava. O perdão, descobrira, não era ausência de dor, mas escolha diária de não revivê-la. Mas a psique é traiçoeira, um rio subterrâneo que erode fundações sem aviso. Começou com sonhos fragmentados, Ana no altar, não fugindo, mas estendendo a mão, João rindo com ela, excluindo-me, Domingos erguendo-se não em defesa, mas em acusação. Acordava com o peito oprimido, suor frio encharcando os lençóis. João notava, traçando círculos nas minhas costas. Fala comigo. Mas as palavras travavam na garganta, medo de que a vulnerabilidade rompesse o frágil equilíbrio. Então, veio a carta. Anônima, postada em Coimbra, envelope simples com o meu nome rabiscado em tinta preta. Dentro, uma foto desbotada, eu e Ana noivos, abraçados em uma praia do Algarve, sol poente atrás. No verso, escrito à mão, o riso nunca parou. Ele continua em ti. O coração martelou. Quem? Um convidado vingativo do casamento. Ou pior, uma projeção da minha culpa. Ignorei no início, queimando a foto na chaminé como fizera com a de Rafael. Mas outra chegou semanas depois, João e Ana, em uma foto roubada de um café antigo, rindo sobre cafés. Traidores unem-se. Pânico subiu como baile. Confrontar João. Ridículo, ele era leal como o Tejo é eterno. Mas a dúvida semeava, um veneno lento. Vasco, aposentado mas ainda acessível, investigou. Nada, senhor, relatou por telefone, voz rouca de cigarros. Pode ser brincadeira de mau gosto. Mas não era. A terceira carta trazia um recorte de jornal do meu casamento fracassado, com setas apontando para rostos risonhos. Eles sabem o teu segredo. O segredo. Esse. Durante a escrita do livro, eu inventara detalhes, não mentiras graves, mas embelezamentos para drama, sugerira que Ana engravidara de mim, uma ficção que alimentara rumores. Agora, voltava como bumerangue. Liguei para Ana, voz tensa enquanto dirigia para o trabalho. Recebeste algo estranho? Ela riu, nervosa. Fãs loucos? Sim, uma com a foto nossa. Ignora. Mas ignorar era impossível. A paranoia crescia, transformando sombras em espreitadores. No tribunal, via rostos familiares nos réus, o primo de Ana, talvez. Em casa, trancava portas, verificava janelas.
João preocupava-se, sugerindo terapia novamente. Vamos juntos, propôs. Aceitei, marcando com o Dr. Santos em Belém. As sessões eram mergulhos profundos. A vingança te deu poder, mas o poder isola, disse o terapeuta, barba grisalha tremendo com a gravidade. Exploramos o trauma do riso, não o som, mas o que representava, rejeição primordial, o medo de ser indigno. Tu és digno, Miguel. Mas deves crer. Uma sessão, João veio comigo, sentando-se ao lado, mão na minha coxa. Contamos a história a dois, o casamento, a traição, a redenção. Eu amava-os ambos, confessou João. Mas escolhi ti. Lágrimas fluíram, catarse coletiva. Saímos mais leves, parando em uma tasca para bifanas suculentas e cerveja Sagres gelada. As cartas pararam após isso, como se o universo aprovasse o desabafo. Mas o verdadeiro teste veio no verão, durante as férias no Algarve. Alugamos uma casa em Lagos, praias de areia branca e grutas azuis onde o mar cantava hinos antigos. Ana juntou-se por um dia, com Tomás, para um piquenique na praia do Camilo. O sol batia forte, ondas lambendo os pés das crianças. Brincamos na água, risos e quando, não de escárnio, mas de alegria pura. Tomás chapinhava, gritando tio Miguel, e eu ergui alto, sentindo o coração expandir. Ana e João conversavam à margem, cabeças inclinadas, e por um instante, vi não ameaça, mas harmonia. Somos família, disse ela ao partir, abraçando-me. Disfuncional, mas nossa. Rafael surpreendeu-nos com uma visita, dirigindo de Viseu com caixas de vinho do Douro. Jantamos na varanda ao pôr do sol, marisco fresco e histórias tecidas como redes. Ele falava de um novo começo, casamento com uma enóloga local, planos de família. O tio Domingos sorria lá de cima, brincou. Naquela noite, sob estrelas que pareciam portões para o além, eu e João caminhamos pela praia deserta. Obrigado, sussurrei, parando para beijá-lo, sal e areia nos lábios. Por ficares quando eu era um naufrágio. De volta a Lisboa, o segundo livro lançou com menos alarido, mas mais profundidade. Leitores escreviam, salvaste-me da minha própria sombra. Ana contribuiu com um prefácio anónimo, sobre mães solteiras e segundas chances. Mas o clímax psicológico veio em outubro, aniversário do casamento fracassado. Voltei a Cascais sozinho, à igreja de pedra onde tudo começara. O padre idoso ainda lá estava, agora mais encurvado. Voltaste para fechar o ciclo? Perguntou, olhos sábios. Assenti, ajoelhando-me no altar vazio. Rezei não por vingança, mas por paz, para Ana, Rafael, João, Domingos, e para mim. Saindo, o sol poente tingia as falésias de ouro. Liguei para todos, jantem comigo em Sintra. Celebremos a vida. O jantar foi no solar da família, mesa farta de pratos alentejanos, porco preto, ensopada de borrego, vinhos de honra. Risos fluíram, verdadeiros, curadores. Tomás adormeceu no meu colo, e eu soube, a vingança fora o catalisador, mas o amor, em todas as formas, era o legado. Ainda assim, na quietude da noite, sob ciprestes sussurrantes, eu me perguntava, e se o próximo riso vier? A resposta: eu enfrentaria, não com lâminas, mas com coração aberto. O inverno de 2027 a 2028 caiu sobre Portugal como um manto pesado, nevascas raras nos planaltos do Trás-os-Montes e chuvas persistentes no litoral que transformavam o Tejo em um espelho prateado e melancólico. Na nossa casa de Oeiras, João e eu nos aninhávamos junto à lareira, fado enroscado aos nossos pés, enquanto o vento uivava como um fado esquecido. A vida havia-se tornado uma tapeçaria tecida com fios resilientes, o meu escritório agora focado em direitos familiares, ajudando casais partidos a encontrarem caminhos além do ódio, João curando exposições sobre a diáspora portuguesa, expondo raízes arrancadas e replantadas. Ana prosperava em Marvila, promovida a editora sénior em uma casa de publicações independentes, Tomás florescendo em uma escola local com notas exemplares e um talento precoce para o futebol, como o pai, brincava ela, referindo-se a Rafael, que visitava regularmente de Viseu. Ele se casara com a enóloga, Inês, uma mulher de riso franco e mãos manchadas de mosto, e juntos revitalizavam as vinhas de Domingos, batizando um novo porto em sua honra, Tios Legacy. Eu mantinha contato com todos, um emaranhado de laços que desafiava a lógica convencional. Jantares mensais em Lisboa reuniam-nos, bifes do lombo suculentos no Cabaças, conversas que dançavam entre o passado e o futuro. Somos como uma família de novela, ria João, erguendo o copo. Mas sem os twists dramáticos. Ana piscava, Tomás no colo, ainda bem. Basta de drama. Mas o drama, ele mora nas profundezas da mente, esperando um momento de afetação. Veio em fevereiro, durante o Carnaval de Torres Vedras, quando o país se vestia de sátira e excessos. Fomos em grupo, eu, João,
Ana, Rafael e famílias, para as ruas enfeitadas de flores de papel e máscaras grotescas. O ar cheirava a filhós fritas e aguardente, música de concertinas enchendo o ar como confetes. Eu vestira-me de arlequim, diamantes costurados no traje apertado, um eco irônico do palhaço que fora no altar. João era Pierro, melancólico e charmoso, Ana, colombina com saia rodada, Rafael, um toureiro comico. Rimos, dançamos nas praças, o vinho do cartaz fluindo livre. Mas sob a máscara, eu sentia um formigamento, olhares. Sussurros. Paranoia residual. Naquela noite, em um hotelzinho florido nas encostas, uma mulher se aproximou na festa pós-desfile. Alta, com cabelos ruivos e sotaque do Minho, ela estendeu a mão, fã do teu livro. Sombras de Jasmim, mudou-me. Conversamos, copos tilintando, mas seus olhos dardejavam para o grupo. Conheces a Ana? Ela foi inspiradora. O tom era ambíguo, e quando partiu, deixou um cartão. Se quiseres mais histórias, liga. Ignorei, mas o demônio da dúvida acordou. Dias depois, em casa, revistei gavetas antigas e encontrei as cartas anônimas guardadas, não queimadas completamente, resquícios carbonizados. Uma análise amadora, eu mesmo, com luvas, revelou traços de perfume barato, comum em Alfama. Ana. Impossível. Ou não? Confrontei-a em um café de chiado, sob o teto pintado de azul. As cartas, foste tu. Seus olhos se arregalaram, chá derramando na mesa. O quê? Não. Miguel, porquê? Chorou, negando veementemente, e eu acreditei, ou quis acreditar. Mas a semente plantada crescia. João sentiu a tensão, noites em que eu me virava na cama. O passado te persegue? Perguntou, durante um passeio no Cristo Rei, a estátua imponente vigiando o Tejo. Confessei as cartas, a suspeita. Ele parou, vento bagunçando seus cabelos. Vamos investigar juntos. Como detetives de Coimbra. Contratamos Vasco novamente, o velho cão de caça. Semanas de rastreio levaram uma mulher em Setúbal, ex-convidada do casamento, amargurada por um divórcio próprio. Queria cutucar a ferida, confessou ela, voz trêmula em uma chamada gravada. O teu livro me inspirou, para o mal. Perdoei-a por telefone, palavras frias, vai. E cura-te. O alívio foi paliativo, mas revelou uma verdade mais profunda. A minha psique protestava traidores porque ainda carregava a culpa do arquiteto da dor original. Na terapia com Santos, desabafei, eu os quebrei para me consertar. Mas e se o concerto for ilusão? Ele sorriu, sábio. O concerto é eterno, Miguel. Um dia de cada vez. A primavera trouxe Tomás para uma estadia prolongada, Ana viajava para uma feira de livros em Bolonha. O miúdo, com 4 anos agora, encheu a casa de caos alegre, desenhos nas paredes, perguntas incessantes sobre por que o mar é salgado. João e eu nos revezávamos, lendo-lhe histórias de heróis portugueses, Vasco da Gama, Luís de Camões, enquanto Fado lambia suas mãos pegajosas. Uma noite, Tomás perguntou, inocente, tu e a mamã vão casar? O quarto congelou. Expliquei com cuidado, somos amigos especiais. Como tu e o teu urso. Ele assentiu, dormindo em paz, mas a pergunta ecoou. No verão, viajamos para o Douro como família estendida. A casa de Domingos, agora de Rafael e Inês, era um paraíso de vinhedos maduros, uvas inchadas ao sol. Colhemos juntos, cestos pesados nos ombros, suco roxo manchando as mãos. À noite, piqueniques às margens do rio, estrelas refletidas na água como promessas. Lá, sob um céu de veludo, Ana e eu conversamos pela primeira vez sem armaduras. Eu te amava, admitiu ela, voz suave como o vinho que bebíamos. Mas o medo me comeu viva. Abracei-a como irmã, lágrimas misturando-se. E agora? Feliz. Ela sorriu, olhando para Tomás correndo com Rafael. Sim. Graças a ti. João propôs naquela viagem, ajoelhando-se na proa de um barco rabelo, anel de prata simples brilhando. Casa comigo. O sim veio rouco, o grupo aplaudindo. O casamento planejava-se para o próximo verão, em Sintra, fechando o círculo. Mas o ápice veio em dezembro, aniversário de 2 anos da morte de Domingos. Reunimos-nos em Gaia, na adega, provando o Tios Legacy. Brindamos ao velho, ao perdão, à vida. Eu ergui o copo, ao tio que se levantou e mudou tudo. Na quietude posterior, sozinho no quintal onde enterrei a garrafa anos antes, cavei superficialmente, a garrafa intacta, rótulo desbotado. Bebi um gole, amargo e doce. O riso do passado. Silenciado. O futuro.
aberto, como o dor ao amanhecer. E assim, a sinfonia terminava, não com um bang, mas com um sussurro de paz conquistada, dura como